Voltando então, aqui vamos soltar o vídeo. Enquanto ele está montando aqui, lá os grampos estão descendo, os grampos de fixação estão descendo, o operador vai sair da zona da cortina de luz, ele vai acionar aqui e o robô vai soldar aquilo que ele acabou de montar aqui. Então há o giro. Assim que o giro terminar, o tempo de solda, o tempo somado, o tempo total de solda é igual a ele descarregar esta mesa e carregar novamente. Aí ó, o robô já vai fazer a solda. Olha lá, o robô fazendo a solda, desde que ele tenha acesso, né? Obviamente. Olha lá, fazendo a solda, o robô Motoman. Muito bom esse robô aí. Na Maxima eu trabalhava com esses robôs Motoman aí e são realmente muito bons. Os robôs da ABB também, da Kuka, também são muito bons. Aqui ó, deu pra ver que ele não tinha acesso para poder fazer essa solda. Então, dentro do programa de solda, eu consigo falar no step ou no passo X, eu vou desativar um grampo, ele vai fazer a solda e depois esse grampo vai ser ativado justamente para eu fornecer o acesso que o robô precisa. Olha lá, ele fez a solda, beleza. E agora o grampo se fecha novamente, justamente para que a peça continue dentro da posição e da localização que vai garantir o dimensional final do conjunto soldado aqui então. Beleza. Fez todas as soldas aí. A mesa gira. As peças que foram soldadas vão ser liberadas e o operador retira as peças daí. Beleza, turma? Deixa eu ver se temos outro vídeo aqui. Qual que é esse outro vídeo aqui? Aqui não é uma simulação, é o próprio robô soldando aí. Esse aqui é um robô ABB, ó. Arc Welding Robô significa um robô de solda a arco. Aí tem o braço do robô fazendo essas movimentações. E aí o dispositivo de solda, o dispositivo de montagem e solda. Então o robô consegue fazer soldas automatizadas dentro de um programa estabelecido, desde que o dispositivo de montagem garanta o posicionamento correto das peças. O robô vai fazer a solda sempre no mesmo lugar, sempre com a mesma qualidade. E aí, para, por exemplo, termos uma produtividade maior, pode-se agregar vários robôs fazendo a solda ao mesmo tempo. Você pode copiar os programas de solda e pode fazer solda circular, solda de topo, solda de filete. Aí ó, dá pra ver aqui ó, as cortinas de luz para filtrar a radiação emitida pelo cordão de solda. Cortinas de luz não, cortinas de segurança. Cortinas de luz são cortinas de laser lá para evitar o acidente. Bom, vimos lá. E agora, finalizando aí, turma, para não ficar muito extenso também, são vários vídeos que eu fiz aí, achei que ia ser um pouco mais rápido, mas eu gostaria de passar com mais detalhes para vocês. Caso alguém ficou com uma dúvida, é só entrar em contato por e-mail ou por WhatsApp mesmo. E vamos falar agora um pouco sobre o processo chamado arame tubular. Ele é exatamente igual ao processo MIG-MAG, porém
Obviamente não é exatamente igual, porque senão teriam até o mesmo nome, mas ele é um processo que utiliza o mesmo equipamento do MIG-MAG, porém a diferença está exatamente no eletrodo, no arame. No arame tubular, ele é chamado de Flux Core Arc Welding, significa o que? Arco elétrico com um núcleo com fluxo. O que significa esse fluxo? Significa que eu não necessito necessariamente de um gás de proteção, porque o fluxo colocado aqui no interior do eletrodo pode me fornecer os gases de proteção, e isso pode ser uma vantagem para esse tipo de processo. Então a soldagem do arame tubular é um processo muito semelhante ao MIG-MAG, enquanto o seu princípio de funcionamento. A diferença está no eletrodo, que é composto por um fluxo recheando um tubo. Então, como é que se fabrica o arame? Ele tem este sistema de alimentação, onde eu vou colocar um fluxo. Fluxo é como se fosse aquele pozinho do revestimento do eletrodo revestido. Eu acho que vai ficar mais fácil se eu mostrar para vocês aqui, ó. Olha lá. Tem um arame que no MIG-MAG ele é sólido, e no arame tubular ele não é sólido, ele é oco, preenchido por dentro com este fluxo. E esse fluxo é exatamente o material utilizado para se fornecer alguns elementos químicos, para melhorar as propriedades mecânicas, por exemplo, e também para produzir uma proteção da mesma maneira que o eletrodo revestido. Porém, tudo que tem fluxo gera uma casquinha, uma escória que precisa ser retirado do processo. Então, ele pode acompanhar algumas vantagens e umas desvantagens, como a limpeza. Depois de toda a solda, você vai ter que fazer uma limpeza para retirar a casquinha, que é a formação da escória devido à queima deste fluxo. Aqui, ó, tubular, arame tubular com costura, e esse aqui sem costura. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Não tenho nenhuma foto dele. Deveria ter uma foto dele, ficaria mais visível do que essa foto aqui. Não ficou muito boa não. Ou seja, está parecendo uma esfirra aqui, né? Mas não é não. É o arame. Se o arame fosse sólido, eu não veria esta partezinha aqui, eu só veria a parte branca. Como o arame é tubular, eu tenho a parte branca e um recheio por dentro dele. Deixa eu ver se eu acho um vídeo do arame tubular. Não vai ter vídeos. Inclusive já está ficando até meio extenso o vídeo. Mas o arame tubular, ele é chamado de arame autoprotegido. É uma proteção da poça de fusão vinda então de um fluxo dentro dele. Isso é então a diferença entre o arame tubular e o arame sólido, o arame MIG e MAG. Bom, o processo de soldagem com arame tubular também depende de um gás para proteger a poça de fusão contra a contaminação atmosférica. Este gás pode ser introduzido à parte, sendo nesse caso um processo de soldagem com arame tubular com proteção a gás, e aí eu posso ter o arame tubular fornecendo
o fluxo para gerar o gás, ou eu posso ter o gás, assim como no Mig-Mag, e o fluxo não vai me fornecer o gás, ele vai me fornecer outros elementos que irão ser necessários para modificar e melhorar as propriedades mecânicas da solda. Então aqui mostra para a gente o arame protegido com gás. Ele é feito através do CO2 puro ou de uma mistura de argônio mais CO2 ou argônio mais O2. A mistura mais usada é o 75% argônio e 25% de CO2, chamado de C25. O metal de solda depositado com essa mistura possui alto limite de escoamento, resistência à tração quando comparado com metal depositado 100% com proteção de CO2. Ó, deixa eu tirar do pau, mas não. O arame tubular autoprotegido são arames desenvolvidos para aplicação sem gás de proteção. Então eu posso ter um arame protegido com gás de proteção, e aí o fluxo tem a única e a exclusiva função de fornecer elementos que melhoram as propriedades da solda, ou eu posso ter um arame autoprotegido que ele foi desenvolvido também para fazer a proteção através da geração de gases que irão proteger a poça de fusão contra os contaminantes. Então, a classificação desses fluxos lá dentro do arame, eles podem ser ativos, ou seja, que eles incorporam elementos de liga, como o manganês e o silício dentro da solda. Eles podem ser ligados, que além do silício e do manganês adicionam outros elementos, e podem ser neutros, que tanto faz, eles estão ali apenas para gerar os gases de proteção. Então, dentro do arame tubular, eu posso ter dois casos: o arame tubular com fluxo, que é ativo ou ligado, ou seja, o fluxo vai ser responsável por proteger a poça de fusão e adicionar elementos de liga, ou eles podem ser neutros e eles estão ali apenas para proteger a poça de fusão. Então, as vantagens, é uma ótima aparência da solda, alta qualidade do metal depositado, solda de vários tipos de aço e fácil operação devido à facilidade de mecanização. Beleza, turma? As vantagens, ainda... Opa, travou aqui. Metal core significa que o arame tubular é considerado um tipo de arame flux cored, por exemplo, que possuem similaridades ao arame sólido. Apesar de custar 33% a mais do que o arame sólido, permite aumentar a velocidade de soldagem e a taxa de deposição do arame em cerca de 25%. Para finalizar, tem um exercício para vocês entregarem aqui, que é o seguinte: no processo MAG, qual tipo de transferência metálica se tem quando a corrente é muito alta e os respingos são mínimos? É o curto-circuito que toca a peça lá? É o globular que se desprende e, pela ação da gravidade, se deposita no cordão de solda? É o spray? É o alternada? Vocês vão responder então. E na classificação AWS, o arame ER70S2 tem 70 KSI, que corresponde ao que? Esse 70 é a composição química dele? É o diâmetro dele? É a resistência à tração? É a máxima corrente de trabalho? Opa, isso aqui não deveria estar aqui. Então vocês respondam lá e envia para este e-mail com prazo até a semana que vem. E quaisquer dúvidas, estamos juntos aí, turma. Só mandar a dúvida ou por e-mail ou no WhatsApp, que é bem mais rápido. Beleza? Aquele abraço, até a próxima.